vamos lá, então. Vamos relembrar alguns conceitos básicos sobre função. Antes da gente entrar propriamente dito, né, no conceito, na definição de função, vamos lembrar o que é um produto cartesiano e depois o que é uma relação. Porque a gente vai utilizar essas definições de produto cartesiano e relação quando a gente estiver trabalhando com funções, tá? Então, na construção de gráfico de funções, identificar se é ou não uma função. Então, a gente precisa relembrar esses conceitos aqui, tá? Então, o produto cartesiano, né, a gente sempre vai representar, né, por A, X, B, né, que isso aqui a gente vai ler produto cartesiano, né, de A em B, sendo A e B conjuntos não vazios, né, então a gente sempre consegue fazer produtos cartesianos de conjuntos, e eles precisam ser não vazios, né, tendo como resultado um conjunto de pares ordenados. Então, sempre que a gente colocar, né, essa nomenclatura, né, em parênteses x, y, quer dizer que isso aqui é um par ordenado, em que o x vai pertencer ao conjunto A e o y é um elemento do conjunto B, tá? Então, a gente pode representar simbolicamente, né, lembrando aí novamente a relação que a gente faz com a linguagem matemática. Então, isso tudo que está escrito aqui, simbolicamente, a gente representa desta forma aqui. Ou seja, produto cartesiano de A em B é igual, né, ao par ordenado x e y, tal que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B, tá? Então, só relembrando o que é um produto cartesiano, e agora vamos relembrar o que é uma relação. Uma relação, né, a gente vai representar pela letra R, né? Então, se eu falo que eu tenho uma relação de A em B, então eu estou falando que existe uma relação entre os conjuntos A e B, né? Novamente, não vazios. E essa relação, ela se dá sempre que a gente tem que associar algum conjunto, algum elemento do conjunto A ao elemento do conjunto B. Então, sempre que eu tenho essa associação entre elementos desses conjuntos, a gente fala que a gente tem uma relação, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho o conjunto A e B. Lembrando, pessoal, conjunto a gente sempre vai representar por letras maiúsculas. Então, o conjunto A, estou representando aqui pelo A maiúsculo. E os elementos que estão nesse conjunto, a gente sempre vai representar eles colocando entre chaves, né? E a descrição dos elementos aqui. Se forem letras, ao invés de número, aqui nos elementos a gente estaria utilizando letras minúsculas, tá? Então, assim, só para a questão de simbologia, né, para a gente não confundir, sempre conjunto maiúsculo, os elementos que estiverem aqui sendo representados entre chaves, e se forem letras, por exemplo, se fosse A, B, C, D, seriam letras minúsculas aqui dentro dos elementos, tá? Então, eu tenho o conjunto A, cujos elementos são 1, 2 e 3, e eu tenho o conjunto B com os elementos 1 e 3. Daí, primeiro, eu vou fazer o produto cartesiano entre os conjuntos A e B. Então, lembrando, né, produto cartesiano, a gente vai utilizar essa simbologia aqui. Aí, pelo que a gente viu lá de definição do produto cartesiano, o que é o produto cartesiano? Nada mais é do que eu pegar cada elemento do conjunto A e associar, né, ou seja, formar pares ordenados com os elementos do conjunto B. Então, ó, fazendo o produto cartesiano de A com B, vai ficar, ó, o primeiro elemento é 1, eu vou formar um par ordenado desse elemento com o primeiro elemento do B. Então, vai ficar o par ordenado 1 e 1. Sendo 1 pertencente ao conjunto A e esse 1 aqui pertencente ao conjunto B. Então, ainda com esse primeiro elemento, eu vou associar ele com o segundo elemento do conjunto B. Então, vai ficar 1 e 3. Então, ó, eu peguei o elemento do A e associei com todos os elementos do conjunto B. Agora, eu vou para o próximo elemento do conjunto A. Então, 2 e 1, tá aqui o par ordenado, 2 e 1, 2 e 3, aqui o par ordenado, e por último, 3 e 1, 3 e 3. Então, 3 e 1, 3 e 3. Então, fazer o produto cartesiano é isso, pessoal. É eu pegar, associar
os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B e formar, então, os pares ordenados entre esses elementos. Então, aqui a gente encontrou o produto cartesiano do conjunto A com B. E agora, pela definição que a gente viu de relação aqui, a relação ela vai ser um subconjunto do produto cartesiano. Então, por exemplo, nesse produto cartesiano, a gente pode identificar essas duas relações. Estou chamando aqui a primeira de R1, que é o quê? O par ordenado aqui, x e y, pertencente ao produto cartesiano entre A e B, tal que y é igual a x. Ou seja, nessa primeira relação, eu quero os elementos aqui do produto cartesiano considerando esta restrição aqui. Ou seja, o y tem que ser igual ao elemento x. Então, eu vou pegar os elementos aqui só onde isso aqui acontece. Então, por exemplo, 1 e 1. O y é igual ao elemento x. Então, vai ser um elemento dessa relação aqui. Outro que se repete, 3 e 3. Então, ó, percebam que a gente pegou dentro do produto cartesiano, eu peguei só dois elementos, que são os pares ordenados 1 e 1, 3 e 3. Por quê? Eu estabeleci aqui nessa relação que essa restrição tinha que ser válida. Então, o y tinha que ser igual a x. E a única coisa, os únicos pares ordenados que essa relação é estabelecida com o primeiro elemento, 1 e 1, e o último elemento, 3 e 3. Tá? Então, a gente identificou uma relação possível dentro do produto cartesiano entre A e B. Outra relação aqui, ó. Então, par ordenado x e y, pertencente ao produto cartesiano entre A e B, tal que, agora, ó, qual que é a minha restrição? O y, ele tem que ser igual ao x mais 1. Então, eu tenho que olhar aqui, ó, eu vou olhar para o y, e o valor do y tem que ser o valor do x somado 1. Então, ó, esse primeiro elemento não vai entrar, né? Aqui, o y é 3, não é o 1 mais 1, também não vai entrar. Aqui, o y é 1, também não é 2 mais 1, ou seja, também não entra. Aqui, ó, o y é 3 e o x é 2. Se eu pegar 2 mais 1, 3, ou seja, aqui eu identifiquei qual que é o elemento dentro desse produto cartesiano que corresponde a essa relação dada aqui, a essa restrição, 2 e 3, tá? O par ordenado, cujo elemento pertencente ao A é o 2, o elemento pertencente ao B é o 3. Então, essa aqui é a relação que a gente está chamando de R2, ou seja, é um subconjunto do produto cartesiano entre A e B. Tá, pessoal? Aqui foi só um exemplo, né, para vocês relembrarem, né? Eu acredito que todos já estudaram sobre produto cartesiano e relação, no fundamental, né? Porque a gente vai utilizar essas definições, esses conceitos de produto cartesiano e de relação para entender o conceito de função, tá? Alguma dúvida até aqui? Até agora não. Ótimo. Então, vamos lá. Agora é o seguinte, pessoal. A gente sabe o que é uma relação, né? Uma relação, um subconjunto de um produto cartesiano, né? Agora, a gente vai verificar que, dependendo de alguns pré-requisitos dentro de uma relação, essa relação vai ser uma função. Então, a gente vai perceber que toda função é uma relação, mas nem toda relação vai ser uma função. Então, a gente tem que saber o que que tem que conter numa relação para que essa relação seja considerada uma função. Então, vamos lá. Definição de função. Então, a gente tem o seguinte. Dados dois conjuntos não vazios, né? A e B. Então, eu tenho aqui o conjunto A, representado agora por um diagrama, e o conjunto B, representado por esse outro aqui, né? Uma função f, né? Então, a gente está chamando essa função f de A em B, aí a gente vai utilizar essa nomenclatura, né? Então, uma função f de A em B, ou seja, ela vai associar os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Então, vai ter uma relação entre esses elementos, né?
representada, né, conforme eu falei aqui. Quando que isso vai ser uma função? Quando cada elemento, então, eu tenho aqui os elementos do conjunto A, olhando aqui para a definição. A cada elemento Azinho, ó, perceba que eu falei para vocês, né? Que representar os elementos de um determinado conjunto vai ser uma letra minúscula. Então, a cada elemento Azinho pertencente ao conjunto A é um único. Então, vai existir um único elemento B pertencente ao conjunto B. Ou seja, para que esta relação seja uma função, eu tenho que ter cada elemento do conjunto A associado a um único elemento do conjunto B. Então, o que a gente tem que considerar? Sempre todos os elementos do conjunto A, eles vão ter que ter uma relação com o conjunto B. E essa relação, ela tem que ser única. Se algum elemento aqui não for associado, não vai ser função. E se nessa associação ela não for única, ou seja, por exemplo, se o 2 estivesse associado a dois elementos aqui do conjunto B, ela não seria única. Nesse caso, também não seria uma função. Tá? Então, definindo aí, para cada elemento do conjunto A, há uma única relação com os elementos do conjunto B. Tá? Então, quando isso acontecer, a gente fala que esta é uma função que associa os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B, ok? Então, essa é a definição de função. Daí, vamos analisar um pouquinho o que a gente tem de dados dentro dessa relação estabelecida como função. Então, olha só. Olhando ainda para esse diagrama, né? O conjunto A, como que a gente vai denominar o conjunto A? O conjunto A é aquele que a gente vai partir dele, né? Então, eu vou partir dos elementos que estão no conjunto A para associar com os elementos que estão no conjunto B. Então, esse conjunto de partida é o que a gente vai chamar de domínio da função. Então, no caso aqui, o conjunto A, ele vai ser denominado de domínio da função, que é de onde a gente vai partir para estabelecer essas relações, tá? O domínio, ele vai ser representado por essa simbologia aqui, pessoal. Então, D, vou colocar D de domínio, e entre parênteses, o F, que é a função, tá? Então, a gente sempre vai representar por essa forma aqui. Então, olhando esse caso, quem são os elementos do domínio da função f estabelecida? Então, eu vou olhar aqui para o conjunto e vou identificar quais os elementos que estão aqui. Então, se eu quisesse fazer essa representação, os elementos desta função, né, seriam 2, dessa função não, do domínio desta função, seria 2, 3, 4, 5. Então, eu posso representar desta forma, né? Lembrando que os elementos a gente sempre vai colocar entre chaves, tá? Então, meu conjunto de partida é o meu domínio. E daí, esse outro conjunto, que é quando a gente vai estabelecer essas associações, esta relação entre os elementos, então, eu parti aqui do domínio com o elemento 2 e ele foi associado aqui ao elemento 4. E esse elemento 4, ele está num outro conjunto. E esse outro conjunto aqui a gente vai chamar de contradomínio, tá? Então, domínio, os elementos em que eu vou partir para estabelecer essa associação, e essa associação vai se dar com os elementos do contradomínio, ok? E aí a gente vai representar por essa simbologia, né? C e D de contradomínio, da função f aqui estabelecida. Então, se eu quero representar quais são os elementos desse contradomínio da função, a gente vai olhar, então, né, para o conjunto e identificar quais os elementos estão dentro desse conjunto. Que, nesse caso, 4, 9, 15, 16 e 25. Então, esses aqui são os elementos do contradomínio, que é os elementos do conjunto B, tá? Então, ó, eu poderia tanto representar, se eu pedisse, se a gente quisesse representar identificando os elementos, é dessa forma que eu coloquei aqui para vocês. Então, domínio da F, coloco os elementos. Se eu quero só falar, olhando para esse diagrama de flecha, né, que é a forma que a gente chama ele. Se eu quisesse, por exemplo, identificar outra forma, qual que seria o domínio da F ou o contradomínio da F, eu poderia colocar também domínio da F igual a A, ou seja, igual ao conjunto A. E contradomínio da F igual a B.
falando aqui, é igual aos elementos aqui, né, do conjunto B, certo? E daí, nessa relação, a gente tem uma outra especificação que a gente tem que se atentar, e nós vamos trabalhar muito com essa nova especificação, que é o que a gente chama de imagem da função. Então, quando a gente for construir gráficos, for trabalhar com essas relações, a gente sempre vai estar observando o domínio e a imagem. E o que vai ser de diferente em relação à imagem com o contradomínio? Então, ó, todos esses elementos aqui do conjunto B, nós identificamos que pertencem ao contradomínio. Mas percebam que nem todos esses elementos estão relacionados aos elementos do conjunto A. Então, por exemplo, o 15 aqui, ele não recebe nenhuma relação de elementos que estejam aqui no conjunto A. Então, ó, esse 15, ele não faz parte da imagem dessa função, porque ele não tem esta relação, tá? Então, a imagem vão ser aqueles elementos que estão no contradomínio da função e que são imagem, né, de algum elemento do domínio. Então, por exemplo, o 2 tem como imagem o 4. Então, a função f aplicada no ponto 2, a gente vai ter como imagem o elemento 4. Então, o 4 vai participar, vai pertencer à imagem dessa função. Da mesma forma, a gente tem as outras relações aqui, ó. O 3 está associado ao 9, o 4 ao 16, o 5 ao 25, tá? Então, esses elementos 4, 9, 16 e 25 são os elementos que compõem a imagem dessa função, porque são os únicos elementos que estão associados a um elemento do domínio desta função, tá? E aí a gente vai representar por IM, né, de imagem da função f igual, aí a gente representou quais são os elementos pertencentes a essa imagem, tá? Aí, pessoal, toda função, ela vai ter o que a gente chama de lei de formação, ou seja, vai ser representada por uma expressão, né, que a partir dessa expressão, dessa lei de formação, a gente consegue achar todos os elementos que pertencem a essa relação, a essa função. Então, ó, olhando isso aqui, esse diagrama em que a gente tem só mesmo os elementos e para quais eles estão associados, vocês conseguem perceber o que a gente está, o que está sendo aplicado aqui nos elementos do domínio, que faz com que a gente obtenha esses elementos aqui na imagem? Ou seja, qual que é a lei de formação que está sendo trabalhada aqui nessa função, que faz com que cada elemento do domínio seja associado a esses elementos aqui no contradomínio? Alguém consegue perceber essa relação? Essa lei de formação? Por exemplo, aqui, ó. O que eu posso fazer com 2 para obter o número 4? Eu posso somar. Oi. Professora, eu acho que pegou 2 vezes 2, aí deu 4. Aí multiplicou o número por ele mesmo, aí deu o elemento do contradomínio. Quando a gente fala multiplicar o número por ele mesmo, não é a mesma coisa de pegar ele e elevar ao quadrado? Ó, então ficaria assim, ó. Eu estou pegando 2 aqui, 2 ao quadrado, 4. O 3, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Ou seja, a lei de formação que está estabelecendo essa relação nessa função é o x, se eu for chamar para generalizar, né, para representar qualquer elemento do conjunto do domínio, vou chamar por x. Então, a lei de formação está sendo x ao quadrado. Ou seja, é o que nós estamos operando, a forma que a gente está trabalhando com os elementos do domínio para obter os elementos que é a imagem dessa função, que estão no contradomínio, tá? Então, a gente vai perceber que a gente vai trabalhar muito com as leis de formação. A partir de uma lei de formação, a gente pode obter os elementos do conjunto dessa função e, por outro lado, a partir dos elementos desta função, a gente consegue também identificar qual que é a lei de formação relacionada, que foi o que nós fizemos aqui agora. Então, ó, não tinha a lei de formação dessa função, mas eu consegui observar o que é que está acontecendo, que está fazendo com que os elementos do conjunto A sejam associados aos elementos do conjunto B. E essa percepção do que está acontecendo nada mais é do que a lei de formação dessa função.
E ela recebe esse nome justamente porque ela é quem forma a função, né? É a partir desta lei que a gente consegue identificar todos os elementos, né, que estão formando essa determinada função, tá? A gente vai trabalhar mais com essa questão das leis de formação e também operar depois, né, com exercícios e problemas que a gente possa partir da lei de formação para identificar os elementos ou partir dos elementos para identificar a lei de formação da função, tá? Mas vamos lá. Para ver se a gente entendeu o conceito de função, né? Vamos analisar esses diagramas de flecha e verificar se é ou não uma função. Então, olhando esse primeiro aqui, o que vocês acham? Considerando o que a gente viu agora na definição do que é ou não uma função. Esse primeiro diagrama é função ou não? Não. Não. Por que que não é função? Vamos, então, verificar o que está falhando naquela definição de função. Primeiro, todos os elementos do conjunto A estão associados ao conjunto, do conjunto X, aqui no caso, estão associados ao conjunto Y? Estão, mas aí a gente tem um problema. Lá na definição falava que cada elemento do conjunto A precisa estar associado, né, a um único elemento, no caso aqui, né, no contradomínio. Ou seja, ele pode ter apenas uma imagem. Se ele tiver duas imagens, já não vai ser função. Então, a gente tem, ó, todos os elementos estão associados, beleza. Só que quando a gente olha o elemento 3, ele tem associação com o C e, da mesma forma, está associado com o D. Ou seja, eu peguei um elemento do domínio e esse elemento está me apresentando duas imagens. Isso não pode acontecer, tá? Então, por isso que, nesse primeiro caso, isso aqui não é uma função, tá? Agora, o segundo caso, é ou não uma função? Não. Por que que Não. não vai ser uma função? Porque um não está associado com nenhum elemento do Y. Perfeito. Então, ó, pela definição, né, cada elemento, ou seja, todo elemento do conjunto A, do conjunto X aqui no caso, ou seja, do meu domínio, precisa ter uma associação. Como um não está associado a nenhum, fura a definição de função. Portanto, esse segundo caso não é função. Agora, o terceiro caso, é ou não uma função? É. Ó, agora a gente tem todos os elementos, ou seja, cada elemento do domínio, ele está associado a um único elemento, né, aqui na imagem. Ele possui uma única imagem. Então, um possui a imagem A, o 2 a C, o 3 o D. Então, cada elemento está associado a um único elemento do contradomínio, ou seja, possui uma única imagem. Portanto, né, pela definição de função, esse é função, tá? Então, a gente precisa saber do conceito para conseguir identificar se é ou não função, tá? E daí, dando continuidade ao que eu coloquei para vocês nessa primeira parte desse módulo, a gente agora vai entender como que eu classifico uma função. Então, primeira coisa, eu tenho que saber se é uma função. A partir do momento que ela é uma função, a gente ainda pode classificar essa função em 3 tipos. Ela pode ser uma função injetiva ou injetora, sobrejetiva ou sobrejetora, bijetiva ou bijetora. Então, vamos ver como que a gente identifica e classifica uma função, né? No caso, para uma função ela ser injetiva, o que tem que acontecer? Ó, uma função, né, de A em B é injetiva ou injetora se elementos diferentes do domínio estão associados a elementos diferentes no contradomínio. Então, por exemplo, se eu peguei x e y, x diferente de y, elementos do domínio, quando a gente aplica aqui a lei de formação dessa função, as imagens desses elementos, ou seja, o f de x e o f de y, também precisa ser diferente. Se eu peguei elementos diferentes no domínio e tem imagens iguais, não vai ser injetiva. Para ser injetiva, elementos diferentes no domínio, eu tenho que ter imagens diferentes também. Então, olha só, olhando esse primeiro caso, eu tenho elementos aqui, x, y, z e w. Então,
Se eu pegar, por exemplo, o x e o y, são elementos diferentes aqui no domínio da minha função. Eles possuem imagens também diferentes? Sim. O x, o f de x é 1, o y, f de y é 2. Então, se eu peguei elementos diferentes no domínio e obtive imagens diferentes, então a gente fala que isso aqui é uma função injetiva, tá? Agora vamos ver aqui outro exemplo. Então, eu tenho os elementos aqui, 1, 2, 3 e 4 no domínio dessa função. E esses elementos estão associados ao conjunto y, que é o contradomínio dessa função. Então, se eu peguei aqui, ó, 3 e 4. 3 e 4 são elementos diferentes do domínio, né? 3 é diferente de 4. No entanto, quando a gente vai verificar a imagem dessas funções, f de 3 vai ser igual a c, f de 4 igual a c. Então, isso aqui, ó, não foi satisfeito. Eu peguei elementos diferentes, mas as imagens são iguais. Se isso aqui acontecer, ou seja, elementos diferentes estiverem associados à mesma imagem, vai contradizer aqui a definição de função injetiva. Nesse caso, não é uma função injetiva, tá? Lembrando que nesses casos aqui são funções, né? Não tem problema nenhum a gente ter elementos diferentes associados à mesma imagem. O que a gente não pode, né, que iria contrariar a definição de função, é se saísse duas flechinhas do mesmo número aqui no contradomínio, do mesmo elemento. Nesse caso, está saindo uma só e está saindo uma só aqui do domínio. Aí não tem problema eles terem a mesma imagem, né? A única coisa que vai contrariar é a definição de ser injetiva. Aí, nesse caso, não é injetiva. Tá? Sobrejetiva. Então, nós temos o seguinte, né? Para uma função ser sobrejetiva ou sobrejetora, né? Neste caso, a minha imagem, ela tem que ser igual ao contradomínio. Então, o que que acontece aqui? Todos os elementos da imagem também vão ser os elementos do contradomínio. Não vai sobrar ninguém aqui, pessoal. Então, no contradomínio, não vai ter nenhuma sobra. Quando isso aqui, ó, eu estou vendo que todos os elementos aqui do domínio estão associados a um elemento lá do contradomínio. Portanto, não sobrou ninguém. Ou seja, imagem é igual ao contradomínio. Quando isso acontecer, a gente fala que é uma função sobrejetiva. Agora, vejamos um outro exemplo aqui. Eu tenho esses elementos aqui do meu domínio, que estão associados a esses elementos. No entanto, o número 4, o elemento 4 do conjunto B, que é o contradomínio, ele não recebeu nenhuma associação dos elementos do conjunto A, do domínio. Então, ó, sobrou um elemento aqui. Quando isso acontece, essa função, ela não vai ser sobrejetiva ou sobrejetora, tá? Então, para que seja satisfeito a definição de uma função sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio, tá bom? Não pode acontecer de sobrar nenhum elemento aqui, dentro do conjunto do contradomínio, tá? E, por fim, para ela ser uma função bijetiva ou bijetora, a gente tem que satisfazer as duas condições anteriores. Ou seja, o bi vem de duas, né? Então, ela tem que ser, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva. Se ela deixar de ser uma dessas duas, ela não vai ser bijetiva, tá? Então, todos os elementos do conjunto B, né, que é a imagem, eles precisam ser imagem de apenas um elemento do conjunto A. Então, todos, ou seja, não vai sobrar ninguém, e ele também não vai ser imagem de elementos diferentes do conjunto A. A gente vai ter que estabelecer essas duas condições. Então, ó, vejamos. Neste primeiro caso, a gente tem aqui os elementos do conjunto X, que é o domínio, eles estão associados aos elementos do conjunto Y. Essa função, ela é injetiva? O que vocês acham? É injetiva, esse primeiro caso aqui? Não. Não. Não, porque contraria o fato de, se eu pego elementos diferentes no domínio, eu tenho que ter imagens diferentes. Como contrariou esse fato,
ela não vai ser injetiva. Ela é sobrejetiva? Sim. Não sobrou nenhum elemento aqui, né? Ou seja, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, ela é sobrejetiva. Mas ela não vai ser bijetiva, porque a gente já verificou que ela não é injetiva. Então, para ser bijetiva, tem que ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Portanto, nesse primeiro caso, ela não é bijetiva. Vamos olhar aqui para o segundo. Essa função é injetiva? Sim. Cada elemento, se eu pego elementos diferentes no domínio, eu tenho imagens diferentes no contradomínio. Logo, ela é injetiva. Ela é sobrejetiva? Não. Sobrou um elemento aqui, né, no contradomínio. Se eu tenho um elemento aqui que não é imagem, logo, o contradomínio não vai ser igual à imagem dessa função. Se isso não é válido, portanto, ela não é sobrejetiva. Logo, ela não é bijetiva, né? Porque ela precisa ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. E o último caso, a gente pode observar que se eu pego elementos diferentes no domínio, nós vamos ter imagens diferentes no contradomínio, e ao mesmo tempo, todos os elementos do contradomínio são imagem, né? De algum elemento aqui do domínio, ou seja, não está sobrando ninguém aqui. A imagem, o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Portanto, nesse caso, ela é injetiva e ela é sobrejetiva. Se estabelece essas duas relações são válidas, a gente pode falar então que essa é uma função bijetiva. Ok, pessoal?